E aí, pessoal, mais uma aula, a continuação do assunto de geradores e receptores, né? Nós trabalhamos gerador, né? Como é que funciona, o que é, o conceito. E agora vamos trabalhar também com receptores. E essa aula não para ainda, tem uma continuação, né? É um assunto extenso, mas importante para vocês, inclusive para vocês vão prestar aí concurso, aí, o concurso do Enem. Vamos lá então, a nossa aula de hoje? Ok, olha aí, ó, aula 25.1, né? Foi pedido para vocês assistirem essa videoaula sobre receptores elétricos, que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Aí, geradores e receptores é o nome da nossa aula, mas claro que trabalhamos só geradores na outra e agora vamos trabalhar o receptor, né? Então, parte 1, parte 2. O conceito de receptor. Nós vimos que o gerador é um equipamento que transforma qualquer modalidade, qualquer tipo de energia em energia elétrica, né? A curva característica que nós vimos do gerador, agora veremos do receptor e as aplicações, tá? Então, olha bem, as habilidades é definir o receptor elétrico, né, dizer o que ele é, e reconhecer os diversos tipos de receptores em uso atualmente. Reconhecer a curva característica do receptor e utilizar a equação do receptor na resolução de situações, problemas. Nós veremos que tem uma diferença na equação. Ela é muito parecida com a equação do gerador, mas tem uma diferença pequena, mas tem. Então, olha, receptor elétrico. A energia elétrica produzida por um gerador é recebida por algum equipamento que a transforma em outro tipo de energia, né? Então, qualquer dispositivo que faz a conversão de um tipo de energia em outro, que não seja apenas energia térmica, é receptor. Se o receptor, por exemplo, ele receber, é um equipamento que recebe energia elétrica, e nessa energia elétrica produzida pelo gerador, ele transformar em qualquer outro tipo de energia vai ser um receptor. O ventilador transforma energia elétrica em energia mecânica, em movimento, né? E queimou. Quando o motor elétrico fica bloqueado, se bloqueia o motor, ele não produz, não transforma a energia elétrica naquela energia, um ventilador. Se bloqueia o ventilador, ele não gira, né? Então a energia elétrica se transforma em energia térmica. Então olha bem, pessoal, o receptor, ele, é claro, tem a ideia inversa do gerador. O gerador transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica, né? O receptor transforma a energia elétrica que ele recebeu do gerador em qualquer outro tipo de energia. Um ventilador, se você bloquear, colocar uma vareta de ferro aí nas pás dele, atravessar e não deixar ele girar, o que vai acontecer? A energia elétrica vem, tenta transformar em movimento, você não deixa, você não faz com que o movimento aconteça, vai transformar em energia térmica. Então, esse receptor vai ser apenas um resistor, vai transformar toda a energia em energia elétrica. E aí nós vamos dizer que queimou, vai sair fumaça, vai pegar fogo. Então, é isso. Se não transformar a energia elétrica em outro tipo de energia, que não seja a térmica, vai ser a térmica. Então, a térmica sempre tem, que é a dissipação dessa energia em calor. Mas quando transforma em outro, igual o ventilador em energia mecânica, que vai girar, né? Então, nós não temos, ele não vai queimar, ele não vai esquentar os fios dele. Vamos voltar lá então? Essa é a ideia de queimar um equipamento, porque a energia elétrica não foi transformada nessa outra energia que você queria. Então, o conceito, receptores elétricos são equipamentos que transformam energia elétrica em qualquer outra modalidade de energia. Então, nós temos aqui um receptor simples, que é uma lâmpada, mas, ó, ventilador, ar-condicionado, etc., tudo são receptores, né? O gerador colocou apenas uma pilha aqui, que nós já sabemos que a pilha é um tipo de gerador, né? E os condutores são os fios, né? Ligando o gerador ao receptor. Isso aqui é um bem simples, mas tem outros mais complexos.
O receptor não transforma energia elétrica exclusivamente em energia térmica. A energia térmica sempre acontece no condutor e no receptor. Até dentro do gerador acontece. O calor é sempre uma fração da energia transformada por um receptor. Só que a gente despreza essa energia para efeito de entendimento do processo todo, entendeu? Então, olha bem, a curva característica do receptor. A energia disponível para o receptor resulta da passagem da corrente elétrica, né? O trabalho realizado pelos portadores de carga que constitui a corrente elétrica fornece energia para o funcionamento do equipamento. Esse equipamento são vários equipamentos, né? Pode ser o liquidificador, né? Um aquecedor qualquer, um ferroelétrico também. Só que aquele que transforma só energia, no caso aí só energia térmica, a gente fala de resistor. E os outros, todos os outros são receptores. Um receptor não tem a função de ser um resistor. A diferença de potencial elétrico nos terminais do aparelho é menor que a tensão nominal do gerador elétrico, senão ele não vai funcionar, né? Porque o gerador elétrico tem que fazer funcionar ele, tem uma perda dentro dele, mas se for igual não vai funcionar. Até já vimos o exercício de uma lâmpada aí que não teve, era de na aula anterior 1,5 volts, mas recebeu só 1 volt. Isso se deve à conversão de energia elétrica em outro tipo de energia. Olha o esquema de um receptor. O receptor, o aparelho, o equipamento aí nós temos uma energia elétrica que chega nele. A energia elétrica chega até o receptor. Uma parte é dissipada dentro, a energia transformada em calor, que não interessa às vezes, né? Se esse receptor, por exemplo, ventilador, não interessa esquentar. E aí, a outra energia não elétrica, tá? No caso do ventilador que eu dei exemplo, energia mecânica, ok? Então, isso é o esquema de um receptor. Receptores elétricos, vamos analisar aí, analisando o circuito elétrico, um circuito qualquer, o movimento da corrente externa não é espontâneo. E por esse motivo, a tensão nos terminais do receptor é denominada de força contra-eletromotriz, porque não é espontânea. A da bateria é espontânea, ligou, já está liberando energia, né? A corrente elétrica se move de um para o outro. Mas, no caso do receptor, não é precisa, até porque a corrente vai do maior potencial para o menor, é que a corrente está nesse sentido. Ó. Então, nós temos aí uma diferença de potencial não espontânea, tá? Diferentemente do circuito elétrico externo, na parte interna dentro aqui dos receptores, o movimento das cargas é espontâneo, realizando um trabalho positivo, só aqui dentro, tá? Mas fora, ele não é espontâneo. Lembrando que nos geradores elétricos, só para lembrar que é um gerador elétrico, isso aqui é um receptor, né? Mas no gerador elétrico, os elétrons se deslocam no polo negativo para o positivo. Aqui vai deslocar do negativo para o positivo. Olha bem. Há uma movimentação no sentido oposto de forma não espontânea, que nós chamamos de força eletromotriz, ou FEM, a tensão entre as placas do gerador. Não é espontâneo, precisa dessa DDP, certo? Mas no receptor é espontâneo, dentro. E no gerador dentro não é espontâneo. Precisa dessa energia química, no caso aí das baterias, para fazer funcionar. Podemos dizer que os receptores elétricos consomem energia elétrica. Né? Na verdade, transformam, né? Mas essa palavra consome para a gente dar uma ideia. Para realizar um certo tipo de trabalho. O trabalho dado pela letra tal. A razão entre o trabalho realizado e a quantidade de carga elétrica consumida pelo receptor é definido como a força eletromotriz do receptor, que a gente chama de força contra-eletromotriz. Para não confundir com o gerador, que é o epsilon, a gente coloca epsilon linha, essa linhazinha aqui, ó. Então fica epsilon linha. O gerador é epsilon e o receptor epsilon linha, né? Que é a relação do trabalho pela variação de carga aí.
Aqui o motor elétrico pode ser um receptor, claro, como um ar-condicionado, um ventilador, né, etc. Tá? E aqui um gerador. Não é uma pilha aqui, não tem que ser uma pilha, porque um motor elétrico vai precisar de uma corrente maior aí, né? Uma bateria muito maior, ok? Então nós temos aí, na verdade, essa diferença. A tensão nominal do gerador é a diferença de potencial total. A nominal do gerador é a DDP, a U total, máxima, que nós já vimos na aula anterior. E ela é disponível para o receptor. Todo aparelho receptor apresenta uma resistência própria. Assim como o gerador tinha uma resistência interna, o receptor também tem uma resistência interna, que acaba por diminuir a DDP total. Então, se recebe 110 volts, ele não consegue transformar tudo essa diferença potencial. Dentro do receptor, antes de fazer ele funcionar para alguma coisa, você vai ter, no caso, uma queda de tensão também. A DDP útil, aquela que o ventilador, por exemplo, recebe para fazer girar, ela é menor do que a que o gerador entregou para o receptor, né? Então, ela é utilizada na conversão da energia elétrica em outra forma de energia, porque uma parte já ficou, na verdade, com a energia dissipada, que nós temos antes. Então, podemos dizer que a DDP total é a soma da DDP dissipada pela resistência interna e aquela útil que vai ser realizada para o trabalho que você quer. Você quer o ar-condicionado para resfriar o seu ambiente, você precisa, então, essa é a útil. Mas dentro do ar-condicionado tem uma resistência interna, que dissipa calor. Mesmo ele sendo um aparelho para esfriar, tem uma dissipação dentro, certo? Então, na verdade, vocês lembram que no gerador a tensão era igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. O receptor é a força contra a eletromotriz mais a resistência interna dele. A gente coloca essa linha aqui sempre como? Sempre uma linhazinha para diferenciar. Essa aqui do receptor, a do gerador não tem a linhazinha, ó, não tem, ó, certo? A tensão é a mesma, pessoal. A tensão que o gerador entrega útil é a mesma tensão total do receptor. É o que chega no receptor, tá? Então, a útil do gerador é igual a total do receptor, ok? Então, nós precisamos estar atento aí para essa questão, tá? Lembrando que a tensão é a mesma. Quer dizer, a tensão que o gerador útil entrega é a mesma que o receptor recebe. Olha aí, tensão útil, né, do receptor, U, a tensão máxima, DDP total oferecida, né, a ele, oferecido pelo gerador, né, ao receptor. Isso aqui é a DDP útil, efetivamente utilizada pelo aparelho receptor. Essa tensão é denominada de força contra-eletromotriz. E aqui nós temos a dissipada. Então, você entrega uma tensão para fazer funcionar o receptor e funcionar a questão da transformação da energia elétrica naquela energia que te interessa, tá? Então, a soma das duas. Lá no gerador é a diminuição das duas, aqui é a soma das duas. Essa é a diferença, esse sinal aqui, ó. Importantíssimo esse sinal aqui, ok? Lá era menos no gerador, no receptor é mais. O linhazinha é para a gente não ficar perdido aí, né? Não saber quem é quem. Na equação do receptor, a força contra-eletromotriz e a resistência interna do receptor são constantes, tá? Então, com isso, pode-se construir um gráfico da DDP total. Está aqui o gráfico, ó. Esse é o gráfico da DDP total, ok? Vimos que é uma reta. Se é uma reta, ó, ela é de primeiro grau, né? Então, vocês viram que a equação também é de primeiro grau, correto? Aqui
é o ponto em que o receptor, a corrente vai ser zero, né? Aqui nesse caso a corrente é zero. Então, nós temos aí a força contra-eletromotriz. Nós vimos aqui, ó, que o coeficiente angular aqui é positivo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é uma reta crescente. Nós vimos que no gerador é decrescente. Aqui no receptor é crescente, tá? Nós temos aí, então, o coeficiente angular positivo. Vamos ver um gerador e um receptor, como é que funciona aqui? Olha, o gerador, a corrente I vai do menor para o maior, que é o menor, maior, e no receptor vai do maior para o menor. Não importa, tem que estar para a esquerda, pode estar para a direita, mas presta atenção no tracinho, menor e maior, ok? A transformação de energia. O gerador é qualquer tipo de energia em energia elétrica. O receptor, energia elétrica em qualquer tipo de energia que não seja apenas a térmica. Quando é apenas a térmica, a gente chama de resistor, apesar de ser um receptor também. A equação U igual a epsilon menos RI, e aqui U igual a epsilon' mais R' vezes I. E o gráfico, uma reta decrescente, aqui uma reta crescente. Então, vocês podem ver aí que existe essa diferença entre os dois. É importante que você preste atenção, coloque no seu caderno essa questão aí para você ver que aqui parece que é muito parecido, né? Você pode ver que aqui é muito parecido, mas, pessoal, olha bem. Desculpa aí. Olha bem. Quando você estiver fazendo um exercício, não vai estar escrito R', E', para você saber que é receptor, não. Às vezes não tem nem o sentido da corrente, você vai ter que analisar. Se você tiver, por exemplo, analisando um gerador e um receptor, primeiro, se tiver só dois é fácil. Se tiver só um é gerador, né? Se tiver receptor sozinho não faz nada, não vai funcionar nada. Se tiver dois, o maior é o gerador, porque ele tem que manter o receptor e manter a queda dentro do gerador. Então, o maior é o gerador, tá? Se tiver 3, 4, 5, aí nós temos uma regrinha para vocês para ajudar a identificar. Mais tarde, numa outra, na aula, nós vamos falar para vocês, né, como você pode identificar o gerador e o receptor. Se tiver vários, que nem sempre não tem o sentido da coisa. Se tiver o sentido, é fácil. Passou do maior tracinho para o menor, nós temos gerador. Passou do menor tracinho para o maior, nós temos o receptor. Mas não vem escrito bonitinho, R', E', epsilon', nada disso, ok? Vamos lá então. Tudo bem? Então você tem que tomar cuidado aí, não quer dizer que vai te entregar de graça o exercício. Você que tem que definir do jeito que eu falei para vocês aqui, tá? Então, um exemplo aqui, nós temos dois aí, ó. A figura representa um circuito no qual o gerador é de corrente contínua. Tá. Aqui, o que eu falei para vocês, fica aqui, ó. Você tem aqui 24. Aqui tem 6. Não sei ainda se os dois são geradores ou não. Mas, se esse não for o gerador, não tem como funcionar. Ele é o maior. Só tem dois, ele é um gerador. É um gerador com certeza. Senão, não funciona. No gerador, nós temos que a corrente vai do menor tracinho para o maior. Então, aqui é a corrente I. Olha bem. Aqui eu sei, vai do menos para o mais. Então, a corrente tem que ser para cá. Vou analisar se o outro é um outro gerador, se é um receptor. Continuo fazendo o movimento. Aqui, a corrente está passando do maior para o menor. Então, já não é mais um gerador. Esse é um receptor. Poderia ser outro gerador? Poderia, nós podemos colocar geradores em série. Então, dois receptores não poderia, porque não ia funcionar nada. Pegar dois ventiladores e colocar junto, sem a tomada,
que seria o seu gerador, que vem lá da usina hidrelétrica, não vai funcionar, né? Certo? Então, essa é uma dica para você. Identifique a letra A. Identifique o gerador e o receptor. Acabei de explicar para vocês aqui, porque a gente já vai fazer melhor. Determine a intensidade da corrente que atravessa o circuito. Calcule a diferença de potencial entre os terminais do gerador e calcule a diferença entre os terminais do receptor. São coisas diferentes, tá? Primeira, vamos identificar o gerador e o receptor, já falei para vocês, tem que ser o maior, né? Identificamos o gerador como um elemento cuja FEM, força eletromotriz, é maior do que a FESEM, força contra eletromotriz. Então, o gerador é o de 24, né? Então, olha bem, o gerador, 24 volts, o receptor, que eu já mostrei para vocês o sentido da corrente, 6 volts, ok? Vamos determinar a intensidade da corrente que atravessa o circuito. Vamos usar equações, ó. Aplicando a lei das malhas, que diz a soma algébrica da DDP, da diferença potencial, em um percurso fechado é nula, certo? Isso mostra o seguinte, que se você somar a FEM com a FESEM e com a tensão, tem que ser igual a zero. Uma fornece, a outra recebe. Somar tudo tem que dar zero, somando tudo. Nesse caso, o que é que nós temos? Olha bem, essa resistência equivalente tem que ser a resistência equivalente de todo o circuito. Lembrando que existem resistências nesse circuito, né? Olha aí, 2, 1, 3. 2, 1, 3. Mas de onde veio esse 2 e veio esse 1 e esse 3? Correto? Olha aqui. Esse circuito, ele é um circuito em série, ó. Olha aqui, não tive que tomar decisão nenhuma de mudar. Ele é em série, fez uma volta. Tenho aqui uma resistência de 2 ohms no gerador, uma resistência de 1 ohm no receptor e uma resistência externa de 3 ohms, né? Então eu tenho 3 resistências, todas em série. Se é todas em série, então eu apenas somo. Bem simples, né? Olha aí, então, gerador, receptor e externa, a resistência R. Rzinho, Rzinho linha e Rzão, né? Que nós já vimos aí para facilitar. Resistência equivalente é a soma. 2 mais 1 mais 3, moleza, né, pessoal? Então, o que eu tenho? 6i. Claro que eu não posso somar 6 com 6, tem que passar esse 6 para o outro lado e depois resolver com aquele 6 lá, porque ela tem letra e aqui não tem, né? Então, 24 está mais, passa menos, certo? E aí o 6 está multiplicando o i, vai passar dividindo, né? Se eu trocar de lado para facilitar, mas não precisa, só se você quiser. 18 dividido por 6, 3 amperes, olha bem. Então a corrente elétrica é 3 amperes. Só podemos fazer a corrente elétrica quando nós tivermos, na verdade, aí, nós tivermos toda a resistência equivalente. Então, olha bem, vocês viram, pessoal, que, dá uma olhadinha aqui, nós vimos o seguinte, que o que nós aprendemos de circuitos elétricos, quando falou que o circuito em série, todo em série a resistência é somada, nós utilizamos aqui. As tensões, nós tivemos uma ideia, só que agora, presta bem atenção, nós temos força eletromotriz, força contra eletromotriz e tensão. Aquela tensão comum no resistor, não é mais do mesmo esquema. Aqui nós temos que a força que nós temos eletromotriz é maior, as outras são queda de tensão, vão diminuir dela, ok? E é claro que a FESEM só tem 2 ali, tem um receptor e um resistor. As duas juntas tem que dar o do gerador. Vamos lá então? Vamos para a letra C, né? Calcular a diferença de potencial entre os terminais do gerador, só do gerador. Nós estamos agora querendo calcular aqui. Ah, mas não está escrito 24? Mas não tem uma queda de tensão ali? Então, na verdade, não estou calculando a força eletromotriz.
A força eletromotriz epsilon é 24. A força eletromotriz, mas a tensão tem que diminuir dessa, nós já vimos, né? Então lá, E menos RI. E é 24, R é 2, está ali, e 3 acabamos de calcular na letra B. Então, 3 amperes, né? Nós calculamos agora há pouco, certo? Bem simples então, né? Nós temos aqui, multiplica primeiro, não podemos diminuir antes de multiplicar, 24 menos 6, temos uma tensão de 18 volts entre os terminais do gerador. Ele é de 24, mas só fornece 18 para o sistema. Isso quer dizer que você só tem 18 para utilizar, ok? Então, acho bem fácil essa aí, bem simples. Agora, a letra D, nós vamos calcular a DDP dos terminais do receptor, né? Agora, vamos calcular este aqui, ó, receptor. Lembrando que aí soma, né, as quedas de tensão com a força contra-eletromotriz, mudou. É 6, nós já vimos aqui, está escrito aqui, ó, a força epsilon' contra-eletromotriz é 6. Resistência 1, está aqui. E a corrente já calculamos na letra B, 3 amperes. A corrente é a mesma, porque o circuito insere a mesma corrente em todos os pontos. 1 vezes 3 é 3, 6 mais 3, 9 volts, certo? Isso quer dizer que a outra lá tem que dar 9 também, né? Não tem essa dificuldade de entender. Aqui tem que ser 9, certo? Porque 9 mais 9 vai dar 18. Porque aqui, o aqui é 18 volts. E é claro, lembrando aqui, não é difícil, a tensão aqui, U é igual a R vezes I. U é igual, R é 3, ó. A corrente também é 3. 3 vezes 3, 9. Então, também dá 9. Porque nós temos que 9 mais 9 é igual a 18. Então, não tem erro aí. Acho que vocês podem prestar bastante atenção aí, vai dar bem tranquilo para perceber essa diferença aí de potencial. Dá tempo de copiar direitinho, olhar, prestar atenção e ver que funciona aqui. A DDP nos terminais de gerador tem que ser igual à soma das DDP dos outros elementos que estão aí. Ok? E deu certo, né? Tá aqui, ó, a prova dos 9. A gente fala dos 9, né? A prova dos 9 tá aí, ó. 9 mais 9, 18. Aqui deu 9. Aqui também deu 9. Então, 9 mais 9, 18. Olha aí, certinho. Né? X aí, mas não é de multiplicação, não. Ok? Aqui não é uma multiplicação, claro, né? É mais. Beleza? Vamos para mais um exercício, então. Mais um exemplo, né? Exemplo 2. O gráfico representa a variação da DDP-U, aqui o gráfico, né? Variação de U, aqui, ó. U está variando. E aí a corrente está aumentando. U aumenta I. Né? Certo? Então vamos determinar o tipo de bipolo apresentado e as características deste bipolo. Bipolo tem 2 polos, né? Uma bateria tem 2 polos, certo? Então, olha bem, que tipo de bipolo? Pela curva que nós estamos vendo aqui, a gente consegue identificar. Vamos dar uma olhadinha então? Olha aí, o tipo de bipolo apresentado. Nós temos aí a curva característica de um receptor, porque ela é crescente. Lembra que a do gerador é decrescente. Então, ficou fácil de identificar o tipo pelo gráfico. Né? As características desse bipolo. Ó, quando a corrente é 0, nós temos a força contra-eletromotriz. Bem naquele ponto ali.
Então, para determinar as características, nós precisamos de quê? A Fε100, que é a força contra a eletromotriz, e a resistência interna. É isso que determina a característica que não muda. A Fe100 é só olhar no gráfico, como eu disse, 12 volts. E aí você aplica, você tem uma relação aqui de uma tensão e uma corrente, você encontrar a resistência interna, já que a resistência interna, que é esse gráfico aqui, essa reta, ela é constante, ela não muda, né? Não deveria mudar durante todo o processo. Então você tem que U é igual a 30 aqui, ó. Quando U for 30, a corrente é 6, certo? Força contra a eletromotriz é 12, então só colocar na equação, ó. Passo 12 está somando para o outro lado, diminuindo. 18, 6 está multiplicando, você passa, já aproveita, passa dividindo, certo? Então, 3 ohms. Ficou bem simples aí de entender, ok? 3 ohms. Pode copiar aí direitinho, né? Vocês viram aí que é só prestar atenção nos gráficos do gerador, do receptor, tira um monte de informação. E as aplicações do receptor? Estão cansados de ver aí nas casas de vocês o tempo todo. Os receptores elétricos são equipamentos que transformam energia elétrica em qualquer outra modalidade ou tipo de energia. Então, nós temos inúmeras aplicações no nosso dia a dia, não é não? Com certeza tem bastante aplicações. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós estamos cercados de equipamentos que são classificados como receptores. Lembrando vocês aí, pessoal, olha bem, quando a gente fala de receptor, a gente quer dizer que transforma energia elétrica em outra energia que não seja térmica. Quando é exclusivamente térmica, a gente utiliza a ideia de resistor, tá? Não deixa de ser, no caso, não deixa de ser um receptor. Mas precisamos trabalhar isso, porque a gente não precisa utilizar. No resistor, utiliza U igual a R vezes I. Não precisa usar U igual a Epsilon mais R' vezes I, certo? Essa é a diferença. Vamos lá, então. Aí nós temos aqui uma geladeira comum, né? Eu acho que todo mundo tem uma geladeira hoje em casa. Um liquidificador, né? Nós até mostramos aqui, quando falamos de resistores, tinha um de 12 velocidades, né? O professor Mac tinha aí. Olha aí, se você tem aí, nós temos aqui um estúdio de gravação com o nosso grande amigo aqui, Lobo, nosso diretor, e ele usa equipamentos muito parecidos aí de som e vídeo para gravar a nossa aula que estamos passando para vocês aí, ó. Nós temos uma câmera aqui, essa câmera nós utilizamos também, senão como é que vocês vão dar uma olhadinha para o professor Décio, né? Quando ele estiver explicando ali na frente. Então, todos esses equipamentos aí são receptores, recebem energia elétrica e liberam, aqui no caso libera imagem, né? Luminosidade, que é a luz, né? A gente usa para captar imagem, o som, a gravação de vídeo, tudo isso são equipamentos. Aqui é um pouco mais elaborado, tem uma questão de eletrônica, muita coisa aqui que nós liberamos. Mas visão e audição utilizado aqui nos dois. A impressora, né? Ela vai imprimir em um papel as palavras que te interessam, o texto, as imagens. Desculpa aí, pessoal. A tosse aí que o professor Décio hoje está com a garganta um pouco difícil aqui. Computadores e celulares muito comuns para vocês aí, correto? Então, esse tipo de equipamento aí, todos eles são receptores. Alguns, tem muitos outros, a gente tem falado aqui vários, e aí na casa de vocês vão encontrar um monte de outros equipamentos que são receptores, tá? Nós não tratamos nesse assunto de receptores a questão do ferro elétrico, do chuveiro elétrico, né? Porque eles são para transformar a energia elétrica em energia térmica. Então a gente trata eles como resistores. É bem mais simples, mais fácil de resolver, tá? Um exemplo aqui,
da Universidade Estadual da Paraíba, em Paraíba, claro, diz que em 1820, o cientista dinamarquês Hans Christian Ørsted, né, não imaginava que com uma singela experiência descobriria um princípio físico fundamental para o funcionamento do motor elétrico, que possibilitou o surgimento e o desenvolvimento de um grande número de aparelhos elétricos. Então, o Ørsted, fazendo lá uma experiência, nós já falamos muito dele aqui, ele nem imaginava que chegaria o que nós chegamos hoje. Nós temos aí a bateria, ventilador, furadeira, liquidificador, aspirador de pó, enceradeira, espremedor de frutas, né, lixadeira, além de inúmeros brinquedos movidos a pilha ou tomada, tem até com tomada, claro. Tem robôs, carrinhos, né, utilizados em todo o mundo. Então, vocês têm várias imagens aí, e a imagem do Ørsted do lado aí, ok? Bom, tudo isso é um texto. Acerca desse assunto tratado no texto, você vai resolver a seguinte situação, problema. Um motor elétrico, ele tem resistência interna de 2 ohms. Está ligado a uma tensão, a DDP, de 100 volts. Verifica-se que ele é percorrido por uma corrente elétrica igual a 5 amperes, ok? A força contra-eletromotriz do motor e a potência total recebida pelo motor, respectivamente. Mas aqui não tem problema que a primeira é tensão e a segunda é potência. Então não vai te atrapalhar o respectivamente, porque não tem as letras, né, não são diferentes, já está dado aí. Bom, nós temos que utilizar, se é um receptor, a equação do receptor. Disse que ele está ligado a uma DDP de 100 volts. Então, o U é 100 volts. Né? Eu quero saber a força contra a eletromotriz. A resistência interna foi dado, 2 ohms. E a corrente que mediu ali de 5 amperes. Está tudo no lugar certinho. Olha bem, nós temos que 2 vezes 5 é 10, né? Não posso somar letra com número. Passo 10 para o outro lado, vai diminuir. Claro, 100 menos 10, 90 volts. Aqui nós já eliminamos a letra D, a letra E, a letra A. Sobrou a B e a C. Então vamos ver a potência. Lembrando que U vezes I, né? A tensão é 100, que é a potência que ele quer, a potência que está recebendo, né? Recebida. Não é a potência cedida pelo motor, recebida pelo motor. Não quer dizer que ele vai ter essa potência na entrega. A corrente é 500 watts, tá? Então, letra C, ok? Acho que bem tranquilo aí. Nós fizemos cálculo, mostramos para vocês e temos. Pessoal, olha bem, nós já falamos de energia aqui, né? Então, quando você tem uma energia recebida por um equipamento, não quer dizer que ele vai liberar essa energia. Tem a parte dissipada. Então, a potência que o motor recebe não quer dizer que ele entrega essa potência. O ventilador, mais simples, mais comum. Se ele receber 100 watts, ele não vai entregar 100 watts girando. A potência dele vai ser menor, porque ele vai perder dentro do processo que é todos os fios que tem de enrolamento dentro do próprio ventilador. Vamos supor que ele perde aí 10 watts. Então, se recebeu 100, vai entregar 90. Recebeu 500, 490, perder 10. Então, tem que entender que ali a pergunta tem que prestar muita atenção. Recebida pelo motor, não é fornecida pelo motor. Entenderam? Então, é muito importante você tomar cuidado com esse tipo de situação. E ler com atenção o texto. Isso é fundamental. Ler o texto, entender o que está pedindo. Ok? Então, lembrando a vocês, pessoal, que a aula continua.